Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma análise a fundo. Hoje o nosso mergulho é num campo que, parece coisa de série, a traumatologia forense. A gente está com um material bem robusto aqui, principalmente da obra de um dos maiores nomes da área, o Genival Veloso de França. E a nossa missão hoje é entender como um perito consegue, de fato, ler as histórias que uma lesão conta. Então, para a gente começar bem do início, o que a medicina legal define como lesão? Olha, de forma bem direta e citando o próprio Genival França, é basicamente qualquer alteração no corpo, causada por uma energia que vem de fora. E o professor Hélio Gomes, ele complementa, dizendo que é um dano ao corpo ou à saúde, seja física ou mental. Certo. E no nosso foco de hoje, a gente vai se concentrar na energia mecânica, que é, a mais comum nos casos de violência, né? Entender como essas lesões se classificam é o primeiro passo. É como aprender o alfabeto antes de conseguir ler o livro do crime. Gostei da analogia, um alfabeto de ferimentos. E pelo que eu vi no material, esse alfabeto começa de um jeito bem visual. Um ponto, uma reta e um plano. Isso simboliza as lesões simples, certo? Exatamente. Então vamos começar pelo ponto. Ele representa as lesões perfurantes ou punctórias. O que exatamente define esse tipo de ferimento? O ponto é a marca dos instrumentos que a gente chama de perfurantes. Pensa comigo. Algo pontiagudo, fino, alongado, tipo uma agulha, um prego, talvez um furador de gelo. A ação deles é pura pressão. Eles não chegam a cortar os tecidos, eles mais afastam as fibras para conseguir passar. Afastam as fibras, isso. E é por isso que a ferida que eles deixam, a ferida punctiforme, ela é tão traiçoeira. Traiçoeira por quê? Porque, na superfície, a gente quase não vê nada. É um pontinho, uma abertura mínima, sabe? Quase não tem sangramento externo. A pessoa pode até achar que não foi nada demais. Mas o verdadeiro perigo, ele está na profundidade. Entendi. Aquele furador de gelo pode ter atingido um pulmão, o coração, uma artéria importante. A gravidade está toda escondida. Nossa! E tem mais um detalhe que complica bastante a análise inicial. Qual seria? A lesão na pele quase sempre parece menor do que o instrumento que a causou. A nossa pele é elástica. Ela se estica para receber o objeto e depois, quando ele sai, ela se retrai um pouco. Peraí, isso é muito contraintuitivo. Quer dizer que a principal pista, que é o calibre da arma, fica mascarada pela própria reação do corpo? Exato. Isso deve complicar demais o trabalho do perito no começo. Complica, mas felizmente a ciência forense tem respostas. É aqui que entram as famosas leis de Filhós e Langer. Filhós e Langer. Isso. Fica fascinante aqui. Quando o instrumento perfurante é um pouco mais grosso, de médio calibre, a ferida na pele não fica mais redondinha, como um ponto. Ela assume a forma de uma pequena fenda. Os peritos descrevem como algo parecido com uma casa de botão. Uma casa de botão, consigo visualizar. E o que essas leis dizem sobre isso? Elas dizem que a direção dessa fenda não é aleatória. Ela sempre vai seguir as linhas de força naturais da pele naquela região. A nossa pele tem uma espécie de arquitetura de fibra, sabe? Certo. Então, se o agressor der vários golpes com um instrumento desses na mesma área, tipo no tórax, todas as pequenas fendas vão ficar paralelas umas às outras, seguindo essas linhas. Que loucura! Então, a própria pele da vítima, com suas linhas de força, age como uma espécie de dedo duro, né? Apontando o tipo de instrumento. A biologia joga a favor da perícia. Exatamente. É uma assinatura muito, muito clara de que a ação foi só de perfuração, de afastamento de fibras. Ok. Então a pele se fecha, esconde a gravidade, mas também entrega pistas. Mas e quando a arma não só perfura, mas também desliza? A história que ela conta deve ser bem diferente. É aí que entra a reta. É exatamente aí. A reta simboliza as lesões cortantes, ou incisas. Aqui os instrumentos são os que têm um gume bem afiado. Uma navalha, um bisturi, até um caco de vidro. A ação deles é outra. É uma combinação de pressão com deslizamento. A lâmina desliza e secciona os tecidos. E a aparência da ferida deve ser radicalmente diferente da pontiforme, imagino. Completamente.
A ferida cortante é linear, uma linha mesmo. As bordas são muito regulares, nítidas. E como os vasos sanguíneos são cortados de forma muito eficiente, a hemorragia geralmente é bem abundante. Ah, então a quantidade de sangue já é uma pista por si só. Totalmente o oposto das perfurantes, que quase não sangram na superfície. Sim, a cena do crime já começa a contar outra história. E além do sangramento numa ferida cortante, o comprimento sempre vai ser maior que a profundidade. E a parte do meio do corte é sempre um pouco mais funda que as pontas, por causa do movimento do braço, né? Mas a característica principal, a assinatura mesmo, é outra coisa. E qual seria? É a chamada cauda de escoriação. É um arranhãozinho bem superficial no final do corte. Ela mostra exatamente onde a lâmina perdeu contato com a pele, onde a ação terminou. É como um rastro de saída. Cauda de escoriação. É como o ponto final da frase que o ferimento está escrevendo. Isso permite saber até a direção do golpe, então. Exatamente. Mostra o início e o fim do movimento. E essa cauda é uma das grandes diferenças entre um corte de agressão e uma incisão cirúrgica, por exemplo. Ah, claro. Um cirurgião faz um corte com profundidade uniforme e não deixa essa cauda. A precisão é outra. Faz todo sentido. E eu vi no material que existem nomes específicos para esses cortes, dependendo do local, né? Sim, são termos que infelizmente se tornaram comuns no jargão policial e forense. Um corte na frente ou na lateral do pescoço é chamado de esgorjamento. Esgorjamento. Se o corte for na nuca, na parte de trás, é degola. E quando a gente encontra múltiplos cortes assim, principalmente nas mãos, nos dedos, nos antebraços... Aí a vítima estava tentando se proteger, hein? As famosas lesões de defesa. Exato. E as lesões de defesa já pintam um quadro muito mais complexo, né? Não é mais só uma ação, um golpe. É um confronto. Uma luta. O que me leva a pensar, e quando a arma combina as duas coisas? Uma faca, por exemplo. Ela não só corta com o gume, ela perfura com a ponta. Como isso muda a análise? Essa é a transição perfeita para as lesões compostas, onde duas ou mais ações acontecem ao mesmo tempo. E a mais comum em crimes com arma branca é justamente essa que você falou, a pérfuro cortante. Isso. Os instrumentos são os que todo mundo conhece, né? Facas, punhais, canivetes. Eles têm ponta e, no mínimo, um gume. Agem perfurando e cortando. Tudo junto. E a ferida que eles deixam? Ela também tem uma assinatura, como as outras. Tem. E é uma assinatura riquíssima em detalhes. A ferida de um instrumento pérfuro cortante é um verdadeiro retrato falado da lâmina. Por exemplo, se a arma tem só um gume, tipo uma faca de cozinha, a ferida vai ter a forma de uma botoeira, uma fenda. Certo, como a outra. Mas com uma diferença crucial. Um dos ângulos da fenda vai ser agudo e o outro arredondado. O lado agudo é o gume da faca e o arredondado é o dorso, a parte que não corta. Nossa, que detalhe! Então a geometria da lesão entrega o tipo de faca usada. E se for uma arma com dois gumes, tipo um punhal? Aí a ferida também vai ser uma fenda, mas com os dois ângulos agudos? Um perito experiente olha para a ferida e consegue dizer: a arma tinha um gume ou tinha dois gumes. É impressionante. E às vezes o agressor ainda faz um movimento a mais. Um movimento que para um leigo não significa nada, mas para o perito grita crueldade. Que movimento seria esse? É um pequeno corte adicional na borda da ferida principal. Os peritos chamam isso de entalhe. O entalhe, um corte a mais. O que isso quer dizer? Significa que o agressor, depois de penetrar o corpo com a lâmina, girou a arma antes de tirar. Nossa! É um ato que vai muito além do ataque inicial. É um ato de sadismo que amplia a lesão interna. E, juridicamente, isso pode ser a prova do que os especialistas chamam de animus necandi. Animus necandi, isso é latim, né? É um termo técnico para intenção de matar. Exatamente. É a comprovação da intenção explícita de causar a morte. Provar isso num tribunal pode mudar tudo. A qualificação do crime, a sentença. Um detalhe de milímetros na pele pode adicionar anos a uma pena. É impressionante. Um detalhe minúsculo com uma implicação jurídica gigantesca. Ok, então a gente falou de ponta, de gume, da combinação dos dois. Mas e quando a arma combina o gume com força bruta, com peso?
Tô pensando num facão, num machado. A lesão seria mais um rasgo, não? É uma ótima maneira de colocar. Esses são os instrumentos corto-contundentes. Eles têm gume, sim, mas a ação principal não é o deslize. É a contusão, o impacto, a força do peso e da velocidade. As lesões que eles provocam, as corto-contusas, são devastadoras. São profundas, mutilantes, muitas vezes quebram os ossos por baixo da pele. Imagino. A ferida tem características mistas. Tem o corte, mas as bordas são mais irregulares, esmagadas, sabe? Mostrando a força bruta do impacto. E existe algum instrumento que pode se encaixar em várias dessas categorias? A tesoura é o exemplo clássico que o Genival França usa. É um camaleão forense. Um camaleão? Pensa bem, se usada do jeito normal, para cortar, ela esmaga os tecidos. Age como um instrumento corto-contundente. Se o agressor usa com as lâminas fechadas, como um punhal, vira um instrumento perfurante. E se ele ataca com as lâminas abertas, pode causar duas feridas perfuro-cortantes em formato de V. Um único objeto pode contar 3 histórias criminais diferentes. Isso é incrível. Ok, a gente tem todos esses detalhes. A forma, a profundidade, a cauda, o entalhe. Como é que o perito junta esse quebra-cabeça todo na prática para ajudar a determinar a causa jurídica da morte? Para dizer se foi homicídio, suicídio ou acidente. Essa é a aplicação final de toda essa ciência, né? A causa jurídica é o grande objetivo. E os padrões ajudam muito. Por exemplo, lesões perfuro-cortantes de facas são homicidas na esmagadora maioria das vezes. Suicídio com esse tipo de arma é muito raro. E quando acontece, tem um padrão específico. Golpes no peito, em áreas acessíveis, sabe? E as lesões de defesa que a gente mencionou, elas devem ser um sinalizador bem forte. Fortíssimo. A presença de lesões de defesa nas mãos, nos antebraços, é um dos indicativos mais claros de homicídio. Mostra que a vítima estava consciente, que tentou se proteger, que houve luta. É uma evidência muito difícil de combater. Mas peraí, tem uma coisa que ficou na minha cabeça. Você disse que tanto uma lesão perfurante de médio calibre quanto uma perfuro cortante podem parecer uma casa de botão. Como o perito não se confunde? Parece um detalhe que pode levar a um erro grave. Essa pergunta é excelente e aponta para um dos raciocínios mais elegantes da traumatologia. A resposta, de novo, está nas leis de Fillons e Langer e no comportamento das fibras da pele. O perito precisa de contexto. Se houver múltiplas lesões na mesma área, ele observa o alinhamento. Ah, o padrão que você falou antes. Exato. Se os ferimentos foram de um instrumento que só perfura, que só afasta as fibras, eles vão estar todos paralelos, obedecendo às linhas de força da pele. Mas se foram de um instrumento que corta as fibras, ele rasga essa arquitetura. Os ferimentos não precisam seguir essa regra e podem apontar em direções variadas, mantendo a direção original de cada golpe. Então o padrão de múltiplas lesões é o tira-teima. É a diferença entre empurrar a multidão ou abrir caminho à força. Analogia perfeita. E tem mais. E se tiver uma única lesão? Ai, complica. Não necessariamente, o perito analisa a direção daquela fenda. Se ela for contrária às linhas de força da pele, ela só pode ter sido feita por um instrumento que corta. Um que só perfura não tem força para ir contra a trama natural dos tecidos, mas um com gume afiado, sim. É um raciocínio dedutivo brilhante. É brilhante mesmo. Então, recapitulando o que a gente desvendou hoje. Cada detalhe de uma ferida é uma letra no alfabeto macabro. A forma de ponto ou de reta, a profundidade, a presença ou ausência da cauda, a angulação. Tudo isso conta uma história detalhada sobre a arma, sobre a dinâmica do crime e, como a gente viu, até sobre a intenção na mente de quem atacou. É exatamente isso. Na medicina legal, não existe detalhe insignificante. A direção de um corte, a presença de um entalhe, tudo são peças que o perito usa para montar o quebra-cabeça. É um trabalho que dá voz a quem não pode mais falar. Transforma o corpo da vítima numa testemunha silenciosa, mas extremamente eloquente. Uma testemunha que pode ser a chave para a justiça ser feita. E isso nos deixa com uma reflexão final.
O material que a gente analisou indica que as lesões de defesa não são exclusivas de ataques com armas cortantes. Elas podem acontecer na defesa contra qualquer tipo de instrumento. Isso nos leva a pensar: e se as marcas de defesa em uma vítima não fossem de uma lâmina, mas de um objeto contundente, como um bastão? Como a história dessa luta mudaria? Que outras pistas um perito precisaria buscar para entender a verdadeira natureza do confronto?